Aleluia. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos declarar que não há Deus maior que o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus, não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar dizendo que os braços do Senhor é o nosso refúgio. É onde nós estamos seguros. Nós te louvamos, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É uma grande felicidade para mim estar aqui novamente, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E nessa noite eu quero ler no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do versículo 9, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Irmãos, o livro de 1 Crônicas ele vem trazendo uma certa genealogia, e até então ele chega na parte de Jabes. Uma história muito curta na Bíblia, porém muito bonita. E algo que me chama muito a atenção neste termo, nessa história, não é a oração em si que Jabes fez, mas a forma que ele orou. Não foi uma oração com palavras difíceis, complexas, uma oração extensa. Não, foi uma oração curta, mas eficaz. A Bíblia vai dizer que Jabes, quando ele nasce, sua mãe tem muitas dores. E ali então a sua mãe vai dar o nome de Jabes por causa das dores que ela teve à luz de parto. Então o nome dele se remete a algo referente à dor, a sofrimento. E naquela época o nome que a pessoa recebia, o significado do seu nome, tinha muito a ver com a sua vida. Fazia muito sentido, por exemplo, Cristo, ungido. E então Jabes ele começa talvez a crescer com o pensamento de que a sua vida seria uma vida de dor e sofrimento. Talvez algumas pessoas chegam e olham para ele e remetem a ele um sofrimento, algo triste. E talvez ele comece a crescer pensando que ele era um perdedor, um sofredor, algo assim. E muitas pessoas hoje em dia têm esse pensamento em particular porque alguma coisa não deu certo em sua vida em algum período de sua história. Elas começam a achar que nada vai dar certo para ela. Porque em algum momento de sua vida, no seu caminho, houve uma pedra que fez ele tropeçar e ele acha que não há mais solução, não há mais felicidades. A vida dele é sofrimentos, luta em cima de luta, mas não. O homem tem um péssimo defeito: se intrometer na história dos outros. Mas quem define a nossa história, quem define o nosso futuro é o Senhor. Quem escreve a nossa história aqui nessa terra é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitas das vezes o homem tenta pôr um ponto final na sua história, Deus põe uma vírgula e diz: eu determino o final para você. Eu determino a sua história. Você está entendendo? Jabes, ele achava que ele era um sofredor, que a vida dele seria uma vida de sofrimento. Enquanto Deus tinha um futuro brilhante para ele. Por isso não deixe que homem nenhum influencie naquilo que Deus preparou para o seu futuro. Confie, a sua história, quem escreve é o Senhor. E Jabes ele começa a crescer nesse sofrimento e até um dia ele para e pensa: não,
o Deus que eu sirvo é maior do que tudo isso. Então ele faz uma oração curta, e é isso que me chama a atenção. O Senhor Jesus ele vai dizer que quando nós fôssemos orar, para não usarmos repetições, ele diz para não sermos como os fariseus, que procuravam se aparecer com palavras difíceis, talvez, com termos complexos, procurar esbanjar santidade para os outros. Jabes ele faz uma oração pequena, mas eficaz. A nossa oração ela não é atendida, ela não é válida pelas repetições que nós fazemos, mas sim pela fé que nós depositamos nela. Nós temos que aproveitar o termo de sermos filhos de Deus. Porque muitas pessoas têm uma visão do Senhor como alguém que está pronto para castigar pelo seu erro. Um homem um ser espiritual, soberano, maior do que tudo, que está pronto para te aplicar o castigo pelos seus erros, pelas coisas que você fez de errado. E muitas pessoas têm essa visão do Senhor e se achegam com um certo receio, pensando que Deus é apenas justiça e que vai fulminar ele, sendo que, na verdade, Deus é nosso Pai. Um pai trata com amor para com o seu filho. Um pai amoroso para com o seu filho. Você já imaginou que estranho seria se você chegasse todos os dias aos seus pais e os chamassem pelo nome? Ou se o seu pai, ao invés de chamar de filho, ele te chamasse pelo seu nome todos os dias? E essa visão que muitas pessoas têm do Senhor. Não veem ele como um pai. E às vezes a oração que eles se achegam para fazer ao Senhor não é como se fosse uma conversa íntima de um pai para com um filho. Seria uma relação, talvez, de alguém que está sendo condenado por um juiz, para expor os seus termos, para expor as suas apresentações, para talvez conseguir uma remissão, sendo que, na verdade, Deus espera de nós um tratamento de pai para filho. Como é a sua visão do Senhor para com a sua vida? Qual é o seu grau de intimidade com o Senhor? É de um juiz que procura condenar alguém? Ou você entende que ele é seu pai e tudo que ele tem para você é apenas amor e carinho? Que muitas das vezes a repreensão é necessária para o seu crescimento. Jabes ele foi simples. Nós não precisamos repetir várias vezes, pedir, lembrar as coisas a Deus. Muitas das vezes Deus quer que nós sejamos simples, como Jabes foi. Porque na simplicidade, a verdade, a pureza. Muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falando, eu não sei orar. Sendo que na verdade é uma conversa com Deus. É uma conversa com o seu Pai. Deus ele não quer que você achegue a Ele com termos difíceis, que às vezes nem nós sabemos do que estamos falando. Com palavras complicadas, complexas, não. Ele quer que nós sejamos puros, verdadeiros e realistas. Jabes ele pediu 4 coisas pequenas. Alarga minhas tendas, seja comigo. Que a tua mão seja sobre mim, me livre do mal. Ele entendeu que as suas necessidades pessoais de todos os dias da sua vida estaria nas mãos do Senhor e que os termos que o homem impôs a ele seria o Senhor quem definiria. E ele, com uma simples oração de fé, ele resolveu tudo isso. E ele foi muito abençoado. Por isso eu te pergunto, qual é o seu problema? Jabes ele pediu terras ao Senhor, que o Senhor aumentasse as terras dele. Ele foi concedido. Jabes é um dos poucos homens que a Bíblia diz que tudo que ele pediu, ele recebeu. Porque se você ler lá, a Bíblia vai dizer que tudo quanto Jabes pediu, assim recebeu. Mas por quê? Por causa dos termos que ele usou? Da forma que ele falou? Não. Se achegue ao Senhor na posição de filho, porque é isso que Ele quer de você. Às vezes nós chegamos com medo, assustados ao Senhor, pelos erros que nós cometemos, sendo que Ele é nosso Pai. Muitas pessoas têm uma visão que Deus, quando pôs o anjo para impedir que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida e expulsou eles do jardim, era um castigo. Mas você já pensou se Adão e Eva, após terem caído no pecado, após terem caído no erro, estarem contaminados
continuassem comendo do fruto da árvore da vida e fossem eternos no pecado? Deus estava poupando eles de uma vida eterna sobre o pecado. Você já pensou se Deus permitisse que eles continuassem comendo e fossem eternos sobre o pecado? Porque muitas das vezes nós não entendemos a atitude que Deus tem para conosco, que na verdade nada mais é de que um pai pensando no melhor para o seu filho. E nós às vezes questionamos Deus, sem entender o porquê. Isso é uma coisa minha, creio eu que talvez chegue um momento de sua vida que Jabes, por ser apontado por todos, por ter a sua história traçada pelo homem, ele chega e se depara com Deus e fala: mas por que eu? Por que a minha vida é tão sofrida assim? Por que tem que ser desse jeito? Não tem esse pensamento. Se todos dizem que você não é capaz, se todos dizem que você não consegue, se todos dizem que você vai falhar na caminhada, torne isso um incentivo para você conseguir e ir mais longe. Faça como Jabes. O seu Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. As suas mãos estão estendidas para te abençoar. Os seus ouvidos estão prontos e abertos a ouvir. Por isso, não chegue a Deus com receios. Não chegue a Deus como alguém que irá fazer um favor a você, como uma excelência que você deve se... Não estou dizendo que você não deve ter reverências ao Senhor. Ele é santo, único e majestoso. Mas Ele também é o seu Pai. Ele tem amor por você. Ele deu a vida do seu único filho para que você estivesse aqui hoje tendo liberdade e pudesse ser salvo. Por isso, se chegue a partir de hoje na presença de Deus na posição de filho. Você lembra daquela passagem do filho pródigo? Ele pediu tudo a seu pai, saiu, gastou tudo, mas ele não deixou de ser filho. Não importa o que você fizer, se você verdadeiramente se arrepender, se conscientizar dos seus pecados e ter a noção de que é preciso ter uma vida santa, Ele nunca vai deixar de ser seu pai e está pronto para te receber de braços abertos. E assim como Jabes, ele tem um futuro brilhante a você. Porém, esse futuro só depende de você. Porque os planos de Deus para nossas vidas, nós temos que permitir eles. Porque de que adianta Deus sonhar uma vida ministerial para um homem, sendo que ele não quer aquilo? Sim, os planos de Deus vão acontecer, vão, mas às vezes esse homem vai padecer muito até que isso aconteça. Ele pode ter dores, perdas, sofrimentos. Por isso, entenda os planos de Deus para a sua vida. Ele tem muitas coisas boas a você. Mas se achegue a Ele na particularidade de filho. Eu vi uma vez um homem dizendo que, sobre isso mesmo, ele falou que ele se tornou pastor e ele foi visitar o seu pai. E ali, quando ele chegou, o seu pai, brincando carinhosamente, falou: "E aí, pastorzão?" E ali aquele pai começou a tratar ele como pastor, sendo que, na verdade, ele sentia a falta de ser chamado de filho. Ele disse que estranhou aquele tratamento porque ele era o único filho e ele queria atenção de filho. Agora imagine Deus sendo seu pai, que te ama tanto, quando você não dá o tratamento merecido a Ele. Será que o amor que Deus deu pela gente, tem por nós, nós não conseguimos numerar esse amor, mas mesmo assim temos que dar todo o nosso amor a Ele, porque Ele deu a vida do seu Filho para nos salvar. Será que nós temos esse amor recíproco para com Deus? Será que o nosso amor, o nosso coração, acima de tudo, está ligado ao Senhor? Porque Ele quer o nosso bem, sempre. Mas o que tem sido o primeiro lugar em nossas vidas? Será que o amor que Ele nos amou e nos ama, nós amamos Ele do mesmo jeito, a ponto de abrir mão das coisas deste mundo? Abrir mão das coisas que nos satisfaz a nossa carne, para darmos lugar ao Espírito do Senhor? Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Seja como Jabes, simples, eficaz. Que a sua oração tenha fé.
Acredite no Deus que você serve. Ele tem um futuro brilhante para você. Lembre-se sempre, não importa o que o homem diz, não importa não importa o que o homem vai colocar no seu caminho, quem determina o seu futuro é o Senhor. O mesmo Deus de Jabes é o seu Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Um abraço a todos.